Pois é, o deputado capitão Alberto Neto, ele afirmou que o Brasil está próximo de perder o controle do país para o crime organizado. O parlamentar é o relator do projeto de lei que cria o crime de domínio de cidades, aprovado recentemente pela Câmara, e ressaltou a necessidade do Estado agir com toda a força contra o crime organizado para evitar que, em pouco tempo, viremos um narcoestado. Alberto Neto ressaltou que o crime organizado que atua na Amazônia e em outros estados estão se equipando com armas de guerra, fuzis e até lanchas blindadas, cobrando taxas de moradores e comerciantes. Por fim, o deputado defendeu que as facções sejam classificadas como organizações terroristas, para ampliar, inclusive, a cooperação internacional no combate ao crime, além de criticar a política de segurança do governo federal, afirmando que o Planalto investe mais em propaganda do que no combate ao crime. Passa essa para o Mota. A manifestação do deputado capitão Alberto Neto já conversou com a gente em algumas oportunidades aqui na programação da Jovem Pan, e aí tem algumas frases fortes ditas pelo deputado, viu, Mota? O Brasil pode perder o controle do país para as facções, estaríamos caminhando para nos tornarmos um narcoestado. E também há uma informação que a gente costuma sempre divulgar, que é a avaliação de alguns parlamentares, né, de que transformar as facções em grupos terroristas, pelo menos na classificação penal, isso ajudaria nas cooperações internacionais. Mota. Primeira coisa é o Estado brasileiro realmente querer combater o crime e o narcotráfico. Eu já disse aqui que essa é a minha visão. Nós não chegamos aonde chegamos por acidente. Isso é o resultado de décadas de ações deliberadas. O governo não está fugindo dessas oportunidades de combater verdadeiramente o crime porque está com medo de dar protagonismo à oposição. O governo não está cometendo um acidente, um desleixo, um descaso. Nada disso. O que está acontecendo no Brasil obedece a uma linha ideológica e política estabelecida há muito tempo. Basta olhar o que aconteceu no Brasil nos últimos 30 ou 40 anos. Narcoestado é uma expressão que tem sido muito usada, que não tem um significado preciso, né? Então, não é fácil a gente dizer se o Brasil já virou, está virando, ou corre o risco de virar um Estado dominado pelo narcotráfico. O que a gente pode dizer é o seguinte: as instituições brasileiras, todas elas, têm sido afetadas de um jeito ou de outro pelo tráfico de drogas. Isso inclui, essas instituições incluem o sistema de justiça, o sistema de ensino, a mídia e muitos setores da máquina do Estado. O que o cidadão espera, que agora está aparecendo nessas pesquisas, o que o brasileiro, a esmagadora maioria do brasileiro quer do Estado, é o repúdio e a repressão à produção, à venda e ao consumo de drogas. Mas o que o cidadão enxerga no Estado é apatia e conivência. Você, Cristiano Beraldo, o alerta feito pelo deputado capitão Alberto Neto, defendendo ações, segundo ele, antes que seja tarde demais, estaríamos caminhando para nos tornarmos um narcoestado, e o Brasil poderia, na avaliação dele, se não fizer nada, perder o controle para as facções criminosas. Beraldo. O deputado Alberto Neto é muito experiente, ele é do Amazonas, ele conhece a realidade daquela parte do Brasil, ele sabe que todo esse discurso que agora a gente tem ouvido muito agora na COP30, né, que é como se o problema da Amazônia fosse a falta de dinheiro, né? Precisamos fazer o fundo da Amazônia para reunir bilhões de reais, porque assim a gente vai proteger a Amazônia. E aí ficam nesse discurso lindo, cheio de ONGs, dando as mãos, e todo mundo falando coisas muito bonitas e aplaudindo uns aos outros efusivamente. Mas a realidade é essa, que o capitão conhece muito bem da Amazônia. A Amazônia está tomada pelo crime organizado e justamente pela dificuldade que existe
das polícias atuarem na região amazônica é que o crime organizado tem conseguido expandir as suas áreas de domínio. A fronteira com países como a própria Venezuela deixam claro que sim, existe uma posição cada vez mais relevante do crime organizado no Brasil. E nós estamos caminhando a passos largos para perdermos o controle. Aliás, já perdemos o controle em milhares de territórios que são totalmente dominados pelo crime organizado. Soberania que já foi pelo vaso sanitário. E nós estamos agora discutindo, vendo o governo discutir e bradar a proteção da soberania brasileira em relação a Donald Trump. Eu tenho certeza que Donald Trump sequer nunca cogitou a hipótese de alguma forma, avançar sobre a soberania brasileira. Ao contrário, os criminosos brasileiros, essas facções criminosas brasileiras que se tornaram referência do crime para o mundo, esses sim avançam sobre a soberania brasileira de forma muito bem sucedida, absolutamente todos os dias. E aí nós estamos aí vendo e ouvindo o governo ficar dedicado a discussões filosóficas, porque esses pobres coitados desses bandidos que foram eliminados com fuzil na mão no Rio de Janeiro, isso demonstra o despreparo da polícia, porque não pode fazer esse tipo de incursão, não pode expor a vida da população a risco, a polícia tem que pedir, por favor, dá licença, muito obrigado, quando se refere aos bandidos. E a gente fica nesse tipo de conversa fiada quando a realidade ela é brutal. E é essa realidade que elimina dezenas de milhares de vidas de brasileiros todos os anos. Mas ninguém trata disso. Ao invés de reconhecermos a realidade, do governo brasileiro reconhecer a realidade, ele fica nesses eventos internacionais dizendo que a América Latina é lugar de paz. Nada mais distante do mundo real do que essa história de paz na América Latina. E o que existe de fato concreto é justamente essa preocupação que o deputado nos traz. Se tem uma coisa que não temos na América Latina é paz, né? Isso é sim importante sublinhar. Agora, Dávila, claro, quero pedir sua análise sobre o alerta feito pelo deputado federal, mas queria também que você trouxesse uma análise sobre esse conceito de narco-estado, né? Porque, por diversas vezes, muitos analistas, deputados, enfim, congressistas falam sobre esse risco, a possibilidade do Brasil se tornar um narco-estado. Há quem diga, já somos um narco-estado. Qual é a reflexão, a análise que você gostaria de fazer sobre esse conceito? Uma nação pode ser considerada um narco-estado quando preenche quais requisitos? Para entender o que é um narco-estado, nós precisamos entender por que o Estado fracassou. O narco-estado, na verdade, surge quando o Estado fracassa em cumprir as suas obrigações básicas. Por exemplo, manter a segurança pública, zelar pela vida das pessoas. Um país que hoje tem mais de 40 mil homicídios por ano, que as facções criminosas ocuparam território, controlam negócios ilícitos, mostra que o Estado não está cumprindo o seu papel, ou seja, usando o seu poder para combater o crime e fazer com que a população viva num país seguro, com regras estáveis, né? Então, como isso não existe vácuo. Então, na ausência de um Estado forte, capaz de prestar serviço de qualidade em áreas fundamentais como segurança pública, o que ocorre é que surgem organizações criminosas, facções criminosas, que se apoderam do território e do aparelho do Estado para contar as regras. Isto é que é o narco-estado. O narco-estado é, por exemplo, a polícia, o Estado não poder adentrar determinadas fatias do território brasileiro porque é controlado pelas organizações criminosas, pelas facções. Narco-estado é o Estado brasileiro perder controle, por exemplo, na justiça, porque tem ali juízes, advogados trabalhando em favor dos interesses do narco-estado. Narco-estado é quando financia campanhas políticas e acaba elegendo
políticos para ocupar cargos públicos que defendem o interesse do crime organizado. Narco-estado é ter atividades legais cada vez mais contaminadas pelo crime organizado e que, na verdade, destroem empresas sérias e a competição de mercado, como vem ocorrendo, por exemplo, na questão dos combustíveis, no setor imobiliário, na questão das fintechs e agora as bets. Portanto, o Brasil já está sim a caminho de ser um narco-estado só por esses exemplos, como o crime adentra o aparelho do Estado, aparelhando estados, instituições e servidores e políticos e juízes para que eles defendam os interesses do narco-estado. Então, dá para combater o narco-estado? Lógico que dá. O Estado ainda tem poder, recursos para combater esse narco-estado. O problema é que nós não vemos esse senso de urgência no Brasil hoje para reunir esses recursos e combater o narco-estado. Por quê? Porque muita gente que está no poder hoje já está com o rabo preso com esse narco-estado. Agora, Mota, quando nós debatemos e colocamos em destaque as manifestações de algumas autoridades sobre essas tratativas que acontecem no Congresso Nacional, principalmente aquela defesa de equiparar facções criminosas a grupos terroristas, alguns entendem que, para além daquela questão da soberania, tá, que a gente já trouxe aqui por diversas vezes, há quem entenda que o Brasil ficaria exposto, inclusive outros países poderiam atuar no nosso território e isso poderia atentar contra a soberania. Essa é uma questão, mas tem uma outra que diz respeito à ausência de motivação política das facções que atuam no Brasil. Então, não seria aplicável ou não se justificaria essa alteração, porque as facções criminosas que atuam no Brasil, principalmente aquelas duas mais conhecidas, uma fundada em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, mas que atuam em todo o país, elas não teriam motivação política. E por esse motivo, não haveria necessidade de alterar ou equiparar facções criminosas a grupos terroristas. Queria que você refletisse sobre esse conceito que muitos entendem que, ou esse requisito que não seria preenchido. Inclusive, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em uma entrevista para um veículo, chegou a tratar justamente dessa questão, viu, Mota? É um argumento que não tem sentido nenhum, Caniato. O que define terrorismo não é a motivação. O que define terrorismo são os métodos. Terrorismo é o uso do terror, é o uso do assassinato em massa para conseguir algum objetivo. É isso. Se você coloca uma bomba no aeroporto, isso é terrorismo em qualquer lugar do mundo. Mas no Brasil só é se você tiver colocado essa bomba por motivo de preconceito religioso ou étnico. É uma coisa completamente maluca, não faz sentido nenhum. Mas se você olhar o sistema de justiça criminal do Brasil, quase nada faz sentido, porque é tudo tapa-buraco para encaminhar o debate na mesma direção. A gente precisa encarar um fato, meus amigos. Existe no Brasil um lobby poderosíssimo que trabalha contra o endurecimento da legislação penal. Esse lobby é formado por um ecossistema de ONGs, muitas delas recebem fortunas em dólar de fundações no exterior, é formado por entidades jurídicas e pelos partidos de esquerda. E mais, é formado também por entidades do próprio Estado. São entidades do Estado brasileiro que deveriam defender os direitos fundamentais dos cidadãos de bem. Mas há muito tempo essas entidades fazem uma defesa institucional do crime. Vale qualquer argumento, até argumento que não tem lógica nenhuma, que não tem fundamentação jurídica, que não tem fundamentação moral. O que importa é que esse argumento seja repetido e divulgado. Esse lobby precisa ser desmascarado e desmontado para que o sistema de justiça criminal do Brasil volte a se preocupar com o cidadão de bem. Pois é, para algumas pessoas seria inaceitável promover essa alteração na lei antiterrorismo, Beraldo, porque essas facções
que atuam em território nacional não possuem motivação política, mas muitos discordam disso. Afinal, há inclusive posicionamentos dessas facções em várias localidades que indicam que sim, esses grupos têm uma ligação muito forte, inclusive com a política e com as localidades onde elas atuam, não? É até pior do que isso, Caniato, e vamos desenhar que é para aquelas pessoas que não conseguem entender o óbvio, elas possam ter a oportunidade de, quem sabe, assim, desenhando, fique mais claro. Vamos imaginar o Hamas. Alguém discorda que os militantes ali, para não colocar nenhum viés, aquela turma do Hamas, eles são terroristas ou não são terroristas? A dúvida que eles são terroristas, eu acho que todo mundo pode concordar que este grupo, que entra num outro país, assassina mulheres, crianças, idosos, em nome da exterminação, da eliminação do seu país vizinho, eles são terroristas. O que eles querem? Eles querem destruir Israel. Eles querem que Israel deixe de existir. Eles acham que Israel, o povo judeu, não tem o direito de ocupar aquele espaço. Então, o Hamas gostaria de ocupar Israel e estabelecer, então, a sua forma de governo. Eles tomarem conta daquela região. Olha para o que está acontecendo no Brasil há muito tempo. Esses grupos dominam territórios, expulsam qualquer tipo de vinculação com o poder formal constituído no país. Não entra mais a polícia, não entra mais a guarda municipal, as leis deixam de valer, os prestadores de serviço só podem atuar se pagarem para aqueles novos comandantes daquela região. Eles têm hino, eles têm o seu exército, eles fazem a dominação pela força. Há alguma dúvida de que esses grupos estão atuando como terroristas? Há, inclusive, um rapaz que comemorou a operação da polícia, e não deve ser um caso isolado, certamente há outros, mas que têm medo de se manifestar, mas esse rapaz foi às redes sociais mostrar que ele estava tendo que fugir com a sua família do local onde eles moravam, porque os terroristas que dominaram aquela área da cidade do Rio de Janeiro disseram que iam matá-lo e matar a sua família. Há alguma dúvida de que isso é terrorismo? Uma cozinheira que trabalhava para a polícia militar, se não me engano, no Ceará, foi abordada por terroristas que queriam que esta cozinheira colocasse veneno para matar policiais militares do Ceará. Esta cozinheira se recusou a participar deste homicídio em massa a partir de comida envenenada. Sabe o que aconteceu com ela? Ela foi brutalmente assassinada na sua casa em frente da sua filha de 12 anos de idade. Alguém tem dúvida de que um ato desse é um ato terrorista? Portanto, Caniato, se as pessoas se recusam a chamar pelo nome o nome que aquelas coisas têm, o problema está com essas pessoas, não é com a realidade, porque a realidade ela é cristalina. Se essas pessoas não estão querendo dizer que essas facções criminosas atuam como terroristas no Brasil, é porque elas têm uma questão ideológica, é porque elas querem proteger o establishment do crime, porque acham que combater o crime é coisa de direita, combater o crime é coisa de fascista. Responder à altura da violência que esses criminosos terroristas impõem à sociedade brasileira é coisa de extrema-direita. Então, essas pessoas é que têm um problema difícil de superar. Talvez terapia e remédio seja o caminho para a gente começar a evoluir. Agora, Dávila, quem interessa esse tipo de quase defesa, né, de uma facção criminosa? Não, eu tenho certeza. O que eles fazem não é
atividade com motivação política. Daí muitas pessoas acabaram escrevendo, deve ter a ver com os movimentos sociais, inclusive destacado aqui pelo Cristiano Beraldo. Qual é o receio? Já estão antevendo que movimentos sociais, que muitas vezes cometem crimes durante suas manifestações, poderiam ser enquadradas, esses movimentos poderiam ser enquadrados em algum momento como grupos terroristas? Esse é o entendimento? Essa é a preocupação? A preocupação sempre do PT, da esquerda, foi justamente ter uma lei terrorista que pudesse enquadrar movimentos sociais como o MST. Afinal de contas, invadir terra, criar terror na invasão de terra, ter conflito, poderia ser enquadrado como uma organização terrorista. E por isso a esquerda sempre se mobilizou para impedir qualquer legislação no sentido de definição de terrorismo. Aliás, a legislação terrorista só foi aprovada no Congresso Nacional e conseguiu passar por cima dessa resistência da esquerda por causa das Olimpíadas. Não sei se vocês recordam, mas o Brasil precisava aprovar uma lei antiterrorista justamente para os Jogos Olímpicos. E isso foi a motivação. Então não foi uma convicção de que nós precisávamos combater o crime, combater o terrorismo, não. Foi assim uma pressão externa para realizar os Jogos Olímpicos. Nós precisamos ter uma lei antiterrorista aqui, porque senão todo mundo tinha medo, naquela época, de, evidentemente, algum ataque terrorista aqui. E esta lei terrorista parte do pressuposto desta centralização de que era a Polícia Federal que teria de investigar. E aí dando esse ruído com a lei antifacção. Então, eu entendo muito o que o Mota e o Beraldo estão dizendo, mas eu gosto das palavras corretas para definir as coisas. Eu acho que a gente devia definir muito mais como máfia. Tudo bem, terrorismo, mas é porque, veja assim, a atuação do PCC e do Comando Vermelho me parece mais com a Camorra, com a própria máfia, com a Nandangue, com todas essas organizações mafiosas do mundo. Mais do que com as organizações terroristas. Por exemplo, pode pegar lá Brigada Terror, IRA, a própria Farc. Então, eu entendo que os dois usam a violência como uma forma de exercer o poder, tal. Mas eu acho importante entender a natureza do problema. Porque para combater o crime a gente precisa entender a real natureza. Então, o PCC, a atuação hoje dessas organizações criminosas, dessas facções no Brasil, tem mais a ver com o comportamento dessas máfias do que com o comportamento de organização terrorista. Seja motivado por política, por ideologia, por questão religiosa, como é o caso do Hamas, não importa. Ali, e qual é a grande diferença que eu vejo? Que essas organizações mafiosas, elas não querem destruir o Estado, elas querem se apoderar do Estado, elas querem entrar no Estado. Por isso o narco-Estado. O negócio delas mantém aí a fachada de democracia, vai votando, mas a gente vai controlando tudo. Aqui a gente controla o Congresso, controla a Justiça, controla a movimentação financeira de negócios lícitos, ou seja, na verdade, manter o status quo, o sistema, e ir se apoderando dele. Não, a organização terrorista, como os exemplos bem citados aí pelo Beraldo, não, é destruir. Eu quero destruir o Estado de Israel, eu quero destruir o governo. A IRA queria destruir, não aceitava o governo inglês. Então, é uma outra história. Essa aqui não, é cooptar. Esta é a diferença de mentalidade de organizações mafiosas. E eu vejo muito mais o PCC e o Comando Vermelho nesta categoria do que na categoria de terrorismo. Agora, precisa apenas duras, precisa legislação dura? Lógico que precisa, mas por isso que eu sempre enfatizo aqui a história da lei antimáfia. Eu acho que já existe um arcabouço apropriado para combater esse tipo de atuação do que uma organização terrorista per se. Pois a gente vai fazer uma rápida parada, mas eu só queria chamar a atenção das pessoas que acompanham o programa Os Pingos nos Is. Jair Bolsonaro, por meio da sua defesa, fez uma solicitação à Suprema Corte para receber Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, o mais breve possível. A gente vai trazer isso depois do break comercial. Por quê essa agilidade
Será que Jair Bolsonaro tem algum pedido a fazer a Tarcísio de Freitas? A gente vai saber depois do break comercial, é bem rápido. Voltaremos em 1 minuto e 20. Até já.